Bom, estamos de volta aí, vocês acabaram de acompanhar, né, a entrevista da Natália com o Raul Veloso e agora nós estamos aqui com o Marcelo Suano, beleza, Marcelo? Tudo bom, André? O Marcelo Suano, ele é consultor, ele é consultor de política internacional e ele tem especialização em pensamento militar, não é isso? Isso, pensamento militar brasileiro. Brasileiro, quer dizer, para não confundir. Para não confundir. Bom, eu queria te perguntar o seguinte, agora, né, a gente viu na imprensa aí nas últimas semanas não, já está falando isso há um tempão, desde que o Bolsonaro se tornou uma candidatura viável, tem muita gente colando essa ideia de, os milicos querem tomar o poder, quer todo mundo assumir o controle de tudo, os generais estão ali, mas querem dar golpe, vão acabar com a democracia, né, esses papos aí que a gente ouve falar, que me causa uma estranheza se alguém vai tomar um poder militar, vai tomar alguma coisa concorrendo com risco de perder, né? Não precisaria nem de concorrer. Isso aí não existe, né? Então eu queria que você falasse, né? Você que está envolvido nesse tema, qual é a visão dos militares ou a sua visão com relação a esse grupo que cerca o Bolsonaro no apoio, né? E que é entusiasta da candidatura dele também, e da galera que está cercando ele, o vice, o pessoal que ele consulta. Como é que você está vendo isso? Primeiro eu te agradeço a pergunta, André, e essa pergunta ela tem que ser entendida de várias dimensões, né? A primeira delas vem em torno do porquê militares começam a ganhar tanta relevância no universo político brasileiro, de uma forma em que eles participam da política pelo sistema, pelas instituições, de acordo com as regras e pelo sistema democrático tal qual está. Por várias razões. Dentre elas, eu poderia destacar algumas. Primeiro, pelos valores dos militares. Os militares eles são vinculados, no seu comportamento, a sempre pensar o interesse coletivo, antes de qualquer interesse de poder pessoal. Segundo, os militares eles têm um comportamento que é muito voltado para estritamente o cumprimento do dever. Esse, por exemplo, é um dos elementos que leva a entender as respostas que, por exemplo, o general Mourão deu para perguntas que foram feitas dentro de uma lógica construída e dizia, na extremidade lógica, como o senhor deveria ocorrer o comportamento. Na extremidade lógica, nós faremos isso, se necessário for. E depois a gente já pode até tratar disso. Veja, primeiro, os valores militares, o valor de pensar no coletivo, pensar no país, uma ideia de patriotismo, que quando se fala patriotismo, sempre se fala, o patriotismo é a pátria, é a nação. Não, o patriotismo é um cuidar do outro. O militar ele é educado para isso, para um cuidar do outro, tanto que, por qual razão? Porque quando o militar entra em combate, ele sabe que a vida dele depende da vida do seu companheiro. E por isso a vida do companheiro tem que ser preservada tanto quanto a dele. E ambos estão trabalhando para preservar a vida da sua sociedade, porque ser militar não é saber fazer a guerra. Ser militar é você ter um compromisso com a sociedade que não apenas te paga, mas que investe a confiança que você nunca vai traí-la, ao ponto de dar a vida por ela. Então veja, esses valores são os valores que foram apresentados, que levaram para a sociedade dizer, nós encontramos, mesmo que difusamente, nós encontramos nas Forças Armadas isso que a gente quer na nossa política. Veja, política e exército são coisas distintas. Fazer guerra é diferente de fazer política. Mas mesmo quando você olha e pensa a filosofia da guerra, o que o Clausewitz dizia? A guerra é a continuação das relações políticas por outros meios, não é a continuação da política. Porque política e guerra são coisas distintas. Quando você olha e vê dessa maneira, você fala assim, para fazer política tem que ter certos comportamentos e certos valores que foram abandonados. E os militares, porque eles preservam esses valores, eles têm condições de entrar para a política. E quando você olha, você vê os militares avançando para a política, mas avançando, renunciando ao seu posto, ao seu cargo, à sua função, à sua comissão, para participar e contribuir com a sociedade brasileira fazendo política. Aí a gente olha e diz, essa talvez seja a razão pela qual tenha ocorrido um avanço tão grande, porque foi a sociedade que reivindicou. A sociedade que está dizendo, nós queremos os militares, mas nós queremos os militares como? Rompendo as instituições? Não. Elegendo. E nem os militares querem isso. Acredito que seja um rabo de foguete disso, né? Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Não, mas o detalhe é que o mais curioso é que começou a ser disseminado uma ideia de que os militares vêm para fazer uma ruptura. Mas por que foi disseminada essa ideia? Ela foi disseminada pelo fato de que quando as pessoas olharam e pediram os militares, elas pediram
Esses candidatos que estão avançando e estão ganhando, quando você começa a olhar, está tendo uma renovação, sim, no Congresso e está tendo uma renovação nos executivos estaduais. Aí você olha, e nos legislativos estaduais, você olha, há muitos indivíduos de centro-direita avançando, mais preocupados com a lógica do mercado, outros indivíduos, alguns militares entrando pelos valores que eles carregam, e você vê esse avanço, o que você percebe? Eles estão respondendo a uma demanda da sociedade que quer uma transformação. Eles querem participar de uma ruptura? Não. Nos momentos da nossa história em que militar participou de ruptura, a pergunta é o que levou a que essa ruptura acontecesse, ao ponto de a própria sociedade também reivindicar que eles participassem e fizessem essa ruptura. Vamos pegar todos os movimentos que você tem desde a independência. São vários movimentos. Sempre os militares, eles foram reivindicados nos momentos de crise institucional. Aí foi a pergunta que tu falaste. Eles querem isso? Não, não querem. Por quê? Porque apesar de todos os defeitos que aí estão, ainda há sustentáculos e instituições que devem ser preservadas e elas dão conta da estabilidade democrática. E o militar brasileiro, ele é um democrata, pela sua própria essência. É um dado que distingue o militar brasileiro, por isso que eu fiz aquele destaque, pensamento militar brasileiro, em que o militar brasileiro ele não é formado só para ser um combatente, ele é formado também para ser um educador. Porque desde que da academia militar até nos quartéis, nas unidades, quando entram os soldados, a preocupação que os militares têm, quais são? Nós vamos ensinar aquele indivíduo a ter uma profissão, nós vamos ensinar a ter um rigor consigo próprio, nós vamos ensiná-lo até alguns lugares a tomar banho, a escovar os dentes, a ter higiene. Ou seja, ele é treinado para ser um educador também. Essa é uma das razões pelas quais nós temos um sucesso tão grande dos militares brasileiros das missões da ONU. Diferentemente de outros militares que vão lá, fazem a segurança do entorno, entram e controlam o processo, o militar brasileiro vai lá, faz a segurança do entorno, resolve o problema, mas ele interage com a sociedade e traz a sociedade para si. Pô, nós éramos amados. Onde os militares brasileiros chegam, eles começam a ser amados. É um comportamento democrático que o militar brasileiro tem. Ao contrário de todas as disseminações que foram feitas. É natural nas nossas Forças Armadas ter este comportamento. E aí se pergunta, por qual razão a sociedade voltou a pedir pelos militares? Alguns que querem intervenção na sociedade. Algumas pessoas da sociedade querem essa intervenção. Mas os militares não querem. Porque eles sabem que as instituições estão funcionando. Vou até tentar fazer uma explicação daquela frase do general Mourão, foi muito mal interpretada. Tá? Quando ele disse, foi uma pergunta em que alguém disse, numa extremidade lógica, não havendo mais nenhuma instituição. No caos. No caos. Aí o que o Mourão falou? Ele disse, são aproximações sucessivas, tanto que ele usou o modelo das aproximações logarítmicas e disse, numa aproximação sucessiva, se você tiver um momento de anomia, é óbvio que alguém tem que salvar a sociedade. Quem são as pessoas que são preparadas? Somos nós. O que ele estava falando isso era um cenário absurdo da extremidade lógica absoluta. Pegaram essa frase e falaram, se as instituições não funcionarem, nós vamos interferir. Que nada mais era do que o desdobramento da própria situação criada pela pergunta, né? Exatamente. Foi uma pergunta pensando na sequência lógica, na extremidade lógica. Na extremidade lógica é isto. Aí ele falou, mas eu confio nas instituições. As instituições estão funcionando. Nós confiamos. Então nós não precisamos, mesmo porque constitucionalmente precisa que um dos poderes solicite uma intervenção. E ele falou isso também. Agora, você acha que esse sentimento, né, porque na verdade isso é muito manifestado na imprensa formal, digamos assim. Eu não sei se ela se manifesta dessa maneira na própria sociedade, na mesma intensidade que a imprensa se manifesta. Então, quando tem essa dúvida existe na cabeça das pessoas comuns que não são a imprensa, que não são jornalistas e tal, a que você atribui isso, a esse distanciamento do que é? Porque para mim é até simples compreender o que você está falando, porque eu prestei o serviço militar obrigatório. Então eu sei o que você está falando. Okay. Agora, quem não tem esse aprendizado é uma coisa que parece que é uma abstração completa, isso nem existe, ela não sabe como é que é um quartel, ela não sabe como é que é a instrução militar, ela não tem ideia. Ela não sabe o que é perder e sábado à noite ter que dormir no quartel porque não arrumou a cama direito na sexta. Entendeu? E é um detalhe. Não sabe. Isso que tu está falando, por exemplo, faz parte da formação do militar, em que, se você pegar o general de maior graduação, aquilo que faz um soldado na sua atribuição, o general é obrigado a saber fazer. Porque se estiver sozinho, ele atua como aquele soldado menos graduado.
Ou seja, todos são formados para fazer a mesma coisa e ter condições de chegar ao último grau. Isso faz parte da formação e é isso que as pessoas não entendem quando falam, para ti é mais fácil que tu vês o que é estar num quartel e fazer aquilo que é feito lá. Mas isso é um treinamento que é dado de forma equilibrada e igualitária. Todos são treinados para fazer a mesma coisa. Isso é um conceito de igualdade que, inclusive, os militares têm consigo. Tá? Quando tu falaste da imprensa, é algo que eu prefiro verificar na imprensa sem fazer críticas, porque eu acho que não é por aí. Mas um dado é que nós tivemos um processo transitório de um movimento de 64, termina em 64, termina em 85. E a partir daí, quando surgiu uma nova realidade política, aqueles que acabaram tomando o poder, eles cometeram um erro grave. Qual foi o erro? Eles cometeram o erro de não querer entender o processo que aconteceu e passaram a interpretar de uma maneira maniqueísta o mal e o bem, até com uma forma de trazer para si apoios de segmentos que estavam excluídos da sociedade. Mas foi um erro. Por qual razão? Porque partiu-se do princípio de que aquilo que os militares fizeram foi uma coisa voltada para o interesse apenas do poder ou preservarem grupos, que não eram. Os militares tinham uma ideia de Brasil, eles interferiram no processo histórico por uma solicitação da sociedade e eles tinham uma ideia tão positiva, tão bonita, tão democrática e tão equilibrada quanto aqueles que, porventura, imaginavam a sociedade mais perfeita e mais igualitária e achavam que tinham que lutar por essa história. Qual foi o erro que se cometeu agora? Eu resumo isso numa única frase. Não pode fazer política quem tem rancor. O rancor é um sentimento que não pertence à política. Isso significa que você deve se vender? Não. Significa que você deve ouvir o outro, tentar entender a razão pela qual ele cometeu acertos e erros. E, em função dos erros, buscar um ponto de convergência para você caminhar em prol de um projeto coletivo. Aí você é obrigado a ceder algumas coisas e pedir que ele ceda a outros, porque um projeto coletivo não pode ser 100% a tua vontade. Senão não é coletivo, né? Exato. Os que tomaram poder não entenderam isso e passaram a ver a política, curiosamente, como guerra. E política não é guerra. Política é a arte de você buscar pontos de convergência para produzir um projeto coletivo. Tem a luta pelo poder? Tem, mas é isso também. Está no meio do bolo, né? Exato. Aí eles passaram a olhar com rancor e passaram a estigmatizar e a demonizar as Forças Armadas. Aí a imprensa ficou imbuída disso. Por qual razão? Porque passou a ser disseminada apenas uma leitura da história. Se você pega a história das Forças Armadas brasileiras, toda a história do Exército, principalmente, foi uma história que se associa à história da República e da construção de instituições. E uma história de buscar inclusão social e igualitarismo do país. É assustador. A história do Exército brasileiro é isso. Aí você pergunta, mas espera aí, por qual razão tanta demonização e estigmatização dos militares como se eles fossem o que há de mais negativo e eles não quisessem isso? É a falta da capacidade de retirar o rancor da política, porque alguns sofreram, tiveram problemas naquele período, mas também tem um detalhe, foi um período que não era para ter se estendido 21 anos. Perfeito. Era um período que já havia, eu lembro que na década de 70 o Samuel Huntington vinha para o Brasil e ele chegava aqui no Brasil com a seguinte ideia, pensando a transição para os regimes democráticos. Isso era na década de 70, a ideia é que na década de 70 já estivesse acontecendo, só que começaram a ocorrer processos de resposta violenta ao que havia ocorrido. E a partir daí, como o general Mourão falou, falou numa entrevista da Rede Globo, quando a guerra se instaura, a primeira vítima é a razão. Ele falou isso mesmo. Falou na pergunta da Miriam Leitão, inclusive, se não me engano. Foi exatamente. Deixa eu só te interromper, porque a Natália tem uns números agora para passar para a gente. Vamos lá, Natália.